Geras é um personagem que deu o que falar no incrível novo trailer de Mortal Kombat. E sim, ainda vou falar sobre o vídeo em si, mas hoje eu gostaria de mostrar a vocês que apesar do roteiro abaixo da média de Mortal Kombat 11, Geras é um monstrengo em poder, que no seu ápice é uma verdadeira força da natureza, quase imparável. Hoje, então, iremos analisar a história, poderes, força e velocidade e também dar uma palhinha sobre o novo papel dele na linha do tempo de Liu Kang. Antes de começarmos o vídeo, gostaria de anunciar que o Discord oficial do canal foi lançado hoje e se quiser se juntar à comunidade, vou deixar o link na descrição e no comentário fixado. Agradeço desde já. A primeira vez que vemos Geras, ele é apresentado como um servo poderoso e 100% fiel ao anterior Guardião do Tempo e arquiteta do destino do universo Kronika. Ele foi criado por ela para ser sua vontade dentro de todas as linhas do tempo. E devido ao fato de ele ter sido criado para esse propósito, Kronika não poupou nenhum recurso. Geras, em geral, possui força divina, mas sua verdadeira força não são seus músculos, e sim sua adaptação. Conforme ele é derrotado e ferido, ele pode retornar cada vez mais poderoso. Isso sem contar que dentro de Mortal Kombat, somente ele, Kronika e Taven têm a habilidade de manipular o tempo. No caso de Geras, ele usa essa habilidade ao manipular as areias do tempo. E por causa dessa manipulação, ele é completamente imortal ao tempo no quesito de idade. Ele pode sobreviver a lesões fatais e tem uma regeneração absurda, onde ele é capaz de se recuperar de todos os tipos de ferimentos em questão de minutos, pois ele foi completamente perfurado e explodido por Cassie, e ele se regenerou através de gotas de sangue, e ele pode até se regenerar em segundos de ferimentos fatais ao manipular o tempo. Isso sem contar que ele pode até ressuscitar. Geras é constantemente descrito como sendo um ponto fixo no tempo. Em um ponto, ele havia sido eliminado 1000 vezes, e cada eliminação fez com que ele voltasse mais forte e mais sábio. Devido à sua longevidade imensurável, ele testemunhou vários eventos importantes ao longo do tempo, como o degelo da Era do Gelo e a derrota do grande Kung Lao nas mãos de Goro, e até mesmo diz ao próprio Kung Lao que o grande Kung Lao tinha chance contra ele, mas o descendente, que sabemos que é insano porque eu fiz um vídeo, Geras diz que ele não tem chances, indicando que ele em algum ponto ou encontrou ou lutou contra o grande Kung Lao. E agora se voltando às habilidades de manipular areias do tempo. Isso acaba permitindo que Geras possa construir armas de areia, usar areia em seu corpo e usar a areia de diversas formas. Ele pode invocar pedras sólidas de areia e até construções desse mesmo material, só que endurecendo elas ao mesmo tempo. Essa areia ainda pode ser usada para criar espadas afiadas, machados, lanças e castos. O elemento areia é um dos poucos que ele pode controlar. Porém, ele também demonstrou a capacidade de manipular a terra de forma semelhante a Tremor, e ele também pode aparentemente manipular o metal, pois ele pode invocar pedras para atingir os pés de seu oponente e também criar manoplas metálicas usando as areias do tempo. Seu corpo pode até ser desintegrado por ele mesmo, ele pode ficar intangível ao transformar seu corpo em areia, e é meio aludido que ele pode apagar outras pessoas da existência em sua introdução com Scorpion, onde Hanzo diz que pode ressuscitar, mas Geras diz que poderia apagá-lo do tempo, o que é bem absurdo.
E falando em absurdo, nem entramos ainda em ampla explicação da manipulação do tempo. Essa habilidade de Geras inclui o poder de ser capaz de interromper totalmente o fluxo do tempo. Também ele pode se teletransportar, retroceder o tempo e até repetir suas ações anteriores. Quando ele interrompe o fluxo temporal, ele pode se mover livremente e seus oponentes estão completamente congelados e estão alheios ao seu próximo movimento e completamente inconscientes do dano. E essa habilidade é muito parecida com a habilidade de parar o tempo de Taven. Ele também pode usar a manipulação temporal em si mesmo como um método de fuga, rebobinando o tempo desde o momento do perigo até a segurança. Devido ao fato de Geras ficar mais forte e mais sábio com cada uma de suas eliminações, seu poder aumenta drasticamente a cada morte. Em um ponto de tempo que vamos explorar posteriormente, ele se equiparou ao poder de um deus. No seu pico, somente Raiden, Sindel e Shao Kahn conseguiram derrotá-lo na moral. Raiden, na verdade, usou a imortalidade de Geras contra ele, amarrando-o com uma corrente de âncora e jogando-o no mar de sangue infinito. Já os dois últimos conseguem derrotar Geras em combate físico e fizeram isso dentro da Câmara de Almas, na linha do tempo alterada de Aftermath. Mas Geras já tancou até mesmo Shang Tsung e Fujin juntos, dando uma de Broly, um evento que vamos explorar melhor posteriormente. Como vimos, Geras é um tanque de guerra, e aliado ao seu fator de cura, ele se torna quase imune a ataques e pode se curar instantaneamente ao ser atingido por uma enxurrada de balas. Ele pode sustentar danos massivos normalmente e até mesmo ele pode perder a cabeça e simplesmente vai rebobinar o tempo ou se regenerar. Geras também exibe as características de um estudioso. Por ele ter vivido muitas vidas em incontáveis linhas do tempo, ele estuda e coleta conhecimento de eventos, culturas e pessoas. E como resultado, ele tem um conhecimento impressionante dos reinos e dos habitantes que habitam neles. E ele usava isso para servir Kronika. Então Geras não é pouca coisa. Mas agora que colocamos a areia no cimento, vamos analisar a fundo sua história e se aprofundar ainda mais nos seus feitos. Geras é apresentado pela primeira vez quando ele está coletando a essência do Jinsei no reservatório subterrâneo sob o templo Shaolin. Quando as versões do passado de Liu Kang e Kung Lao chegam, eles acabam derrotando suas contrapartes corrompidas. Então os monges lutam contra Geras e até impedem ele de recuperar o Jinsei roubado, mas ele se deixa perder a cabeça pelo chapéu de Kung Lao apenas para revelar aos guerreiros seu status como uma constante fixa no tempo, e ele se regenera em instantes. Ele então luta contra os guerreiros e é derrotado por um ou outro, mas ambos podem derrotá-lo. Mas após os monges recuperarem os frascos de Jinsei e tentarem atacá-lo novamente, o construto congela o tempo e recupera a essência do Jinsei. Ele sinceramente podia ter acabado com eles ali mesmo, mas sua criadora Kronika chega momentos depois. Ele dá os frascos do Jinsei para ela e o próprio Geras desejava eliminar os guerreiros Shaolin. Mas Kronika vai contra isso e diz que ela ainda precisa dos guerreiros corrompidos do futuro. E se Geras eliminasse eles agora, os do futuro pereceriam. Posteriormente, após a destruição da fábrica Cyber Lin Kuei pelas mãos de Kuai Liang e Hanzo e uma ajudinha de Cyrax, Geras recruta as versões do passado e presente de Kano, com promessas de uma grande recompensa e também que o dragão negro seja o único dragão na nova era. E tudo o que eles precisam fazer é reparar Sector, que está danificado e em coma. Ele pergunta se Kano pode providenciar uma produção em massa baseada no design de Sector, e ambos Kanos concordam em iniciar a produção de mais Cyber Lin Kuei.
Garrus garante a Aaron Black que eles receberão seu pagamento como prometido. Após as forças especiais chegarem ao clube de luta do Dragão Negro para resgatar Sonya e Johnny do passado, Garrus chega pimpão, causando um enorme estrago em qualquer tolo que ficasse entre ele e a família Cage. E ele tinha somente um objetivo: eliminar Sonya e Johnny para que Cassie pudesse ser apagada do presente. Garrus luta bravamente, mas acabou falhando em sua missão e seu corpo é destruído por Cassie com granadas. Mas assim que ele começa a se reformar, as forças especiais escapam com a família Cage a reboque. Então aqui vemos que tudo depende do quão forte Garrus está no momento. Em um momento ele luta contra Liu Kang com Lao muito bem, e no outro perde para Sonya e a família Cage. Então podemos dizer que ele tem a deficiência do roteiro, e ele é usado como um porteiro super qualificado para enaltecer outros. Mas é claro que Garrus não é nenhum porteiro, é simplesmente que vilões da Netherrealm, com exceção de Shao Kahn e Shang Tsung e em partes Shinnok, nunca vencem lutas, porque isso acabaria fazendo sentido. No fim do jogo base, quando Raiden lidera as Frentes Unidas dos Shaolins, o exército da Exoterra e forças especiais para invadir o forte de Kronika, Garrus aparece diante do Deus do Trovão, portando uma nova armadura. Ele diz ter morrido 1000 vezes para se preparar para esse momento, e ele realmente mostra o que fala, e diz que a derrota de Raiden é inevitável. E ele intercepta facilmente o Deus, enquanto mesmo faz um Ali Babaê e até fere o Deus do Trovão severamente. Apesar de Raiden estar no submundo e seus poderes diminuírem, que é algo que todos nós sabemos, eu acredito que a Netherrealm esqueceu disso naquele momento, porque nunca é mencionado isso novamente. Os dois acabam lutando e o Deus do Trovão consegue temporariamente incapacitar Garrus, mas ele logo iria se levantar. Então Raiden arma um plano onde ele usaria a própria imortalidade de Garrus contra ele. Raiden o amarra com uma corrente pesada e uma âncora e joga Garrus no mar de sangue infinito. Raiden afirma que, como Garrus não pode se afogar, ele ficará confinado a afundar para sempre. Então, no jogo base, Garrus até que foi bem impressionante. Ele teve a síndrome Netherrealm de vilões, mas mesmo assim, sempre foi apresentado como uma ameaça. Mas o seu maior feito vem na DLC Aftermath. Nessa DLC, Garrus e Frost alertam Kronika sobre a escapadinha do trio Maravilha do Vazio, apesar da incredulidade dela. Ele então foi encarregado de encontrar Shang Tsung, Nightwolf e Fujian junto a Frost e o Cyber Lin Kuei. Eles eventualmente chegam à Academia Wuxi e encontram o trio. Nesse momento, Garrus está um apocalipse e facilmente aguenta um ataque combinado de Fujian e Shang Tsung. E sabemos que Fujian não só é capaz de bater de frente com Dark Raiden, mas derrotá-lo na moral. Então isso é muito impressionante para Garrus e mostra que sua habilidade de ficar mais forte a todo momento às vezes funciona, mas ele acaba se deparando com um dos personagens mais brabos da franquia, Nightwolf. E o nosso querido nativo americano sozinho derrota Garrus e corta seus braços. Um dos braços de Garrus começa a se recolocar, mas Shang Tsung então abre um portal para o Reino do Caos, enquanto Fujian usa um pouco do seu vento para soprar Garrus longe. O braço ainda solto de Garrus agarra a perna de Nightwolf, mas ele simplesmente a chuta para o portal. Shang Tsung ainda afirma que Havoc manterá Garrus entretido, entre aspas. Algo curioso, porque isso nos faz pensar que nessa nova linha do tempo alterada, Havoc está vivo, ou os eventos das HQs nunca aconteceram, e se a segunda afirmação for correta, então esse é um dia triste para nós fãs. E vou lembrar um pouco vocês,
Ed Boon disse há muito tempo atrás que as HQs fazem parte da cânone. Sean Kittleson, que também participou de Mortal Kombat 11 e foi o responsável pela criação das HQs, disse que sim, as HQs fazem parte da cânone. Mas então o nosso malvado favorito disse que elas não são. Então ficamos nessa, mas eu acredito que elas sim fazem parte da cânone. E sinceramente são a melhor parte dessa linha do tempo anterior. Mas continuando, posteriormente Geras aparece com a armadura da linha do tempo que ele lutou contra Raiden. E ele tenta bater de frente com ninguém menos que Sindel e Shao Kahn, que parece ter ficado com ainda mais esteroides. Após, é claro, ele ter sua força totalmente recuperada na Câmara de Almas, Geras exige o serviço deles para a Crônica, mas Shao Kahn se sente traído pela Titã devido ao fato de Kitana ter ganhado o trono da Exoterra. E eu acredito que todos possamos entender o lado de Shao Kahn, porque ninguém esperava por essa peripécia. E eu não tenho problema com Kitana eventualmente derrotando Shao Kahn, mas eu acredito que a execução foi péssima, no mínimo. É claro que Shao Kahn fica irado e Geras é derrotado. Sindel derruba o Geras enfraquecido e Shao Kahn se aproxima e bate impiedosamente na cabeça de Geras com seu martelo da ira, destruindo-a completamente. Apesar de sua imortalidade e capacidade de regeneração, Geras não é visto novamente após sua derrota na Câmara de Almas, deixando seu status e paradeiro completamente desconhecidos, pelo menos até a nova linha do tempo de Liu Kang. Mas antes de nos adentrarmos nesse quesito, vamos falar sobre Geras nesse ponto. Eu acredito que no seu pico, Geras é facilmente próximo ao nível de Raiden. E infelizmente, uma cutscene longa da luta dos dois nunca podemos ver. Mas pelo que podemos perceber, Geras deu um bom trabalho para Raiden. E se continuasse evoluindo, eventualmente ele ficaria ainda mais forte que o Deus do Trovão. Scorpion fez algo parecido nas HQs, onde ele conseguiu imobilizar temporariamente Raiden, que estava empoderado por uma Kamidogo. Mas Hanzo tinha achado que Raiden tinha eliminado Takeda e culpava Raiden pela eliminação do novo Shirai Ryu, e podemos dizer que ele estava em um nível de fúria muito grande. Mas Geras fez isso casualmente. Vale lembrar que Raiden é confirmado em ambas as linhas do tempo de poder se mover e lutar à velocidade de um raio. Ele manipula raios naturais, inclusive, porque ele é o deus do trovão. Então, em termos de velocidade de combate, porque é claro, não estamos falando de velocistas aqui, e como sabemos, essa velocidade engloba golpes, reações e movimentos a curto prazo. E nisso, Geras não é nada lento, e parou um Alibabaê de Raiden e lutou contra o deus sem problemas. Então o cara é um tanque de guerra. No seu pico, ele é próximo a Raiden, não exatamente equivalente, mas próximo, e poderia ter ficado ainda mais poderoso. E se pegarmos o seu feito em Aftermath, então de fato ele é extremamente poderoso. Mas pelo que parece, não faz muito sentido o Fujian ter dado tudo de si, se posteriormente ele vence um inimigo muito mais poderoso. Mas mesmo assim, Geras é muito forte. Já quando se trata de Geras na nova era, ele tem um papel similar à linha do tempo anterior. Ele é oficialmente descrito como sendo o sentinela da ampulheta do tempo, e ele foi reconstruído por Liu Kang no alvorecer de sua nova era. Geras permanece eterno e imortal. Ele retém as memórias de todas as inúmeras linhas do tempo que viu passar e desaparecer. Nessa nova era, Geras monitora os eventos para garantir que tudo permaneça fiel à visão de Liu Kang. Quando os eventos se desviam do caminho pretendido, é responsabilidade de Geras corrigi-los. À medida que as ameaças começam a aumentar, Geras trabalha incansavelmente para defender a realidade.
Mas para ter sucesso, ele deve primeiro identificar o cérebro por trás da trama que quer destruir a nova era de Liu Kang. E essa é a descrição oficial dele. E se pararmos para pensar, Geras nunca foi um ser malevolente de verdade. Ele era 100% neutro e só agia de acordo com seu criador ou mestre. E no caso dessa nova era é Liu Kang. Se Kronika ou Liu Kang não dessem ordens para ele, ele simplesmente ia permanecer estático. Além de Geras agora ser o guardião da ampulheta, que praticamente é um dos artefatos mais poderosos e o artefato mais importante no multiverso, porque ele, além de permitir que o usuário, caso ele tenha o poder suficiente, reescrever toda a realidade dos reinos à sua imagem, porque ele vai resetar tudo que existe ao zero e tudo vai reiniciar, ou como Ed Boon mesmo disse, um novo Big Bang. Liu Kang descreve a ampulheta como um objeto celestial além dos reinos, que regula o tempo e o destino, e devido à natureza de Geras ser 100% fiel, Liu Kang o deixou observando a ampulheta, aparentemente com muita liberdade e autonomia. Liu Kang ainda explica que criar uma linha do tempo é um processo extremamente complexo, e Geras diz que a visão de Liu já pode estar prejudicada. É claro que ele se refere ao vilão, que ele próprio ainda não tem certeza de quem é. Mas essa dinâmica de Liu Kang e Geras eu achei fantástica. O fato de Liu Kang se referir a ele como um velho amigo e não se referir a ele como um servo, como Kronika fazia, mostra que, além de Liu Kang ser um deus nobre, ele respeita suas criações, o que já casa com o fato de ele respeitar o desejo dos reinos e até mesmo se segurar para não solar todo mundo no universo. Lembram da vez que Tanya ameaçou ele? Aquilo lá já diz tudo. E apesar de Liu Kang não ser tecnicamente o criador de Geras, ele ainda assim foi aquele que deu vida a ele novamente. Inclusive, esse trailer meio que quebra algumas teorias, como o fato de Liu Kang ter destruído a ampulheta do tempo ou ser um tirano. Então, provavelmente nesse jogo vamos ter uma ameaça bem grande no quesito de intelectualidade, que depois vai ter grande poder. E Geras é uma das peças-chave de Liu Kang. Ele é o juiz e o carrasco. Se alguma coisa desandar na sua linha do tempo, ou se a maldade acabar sobrepujando o bem de forma desequilibrada, Geras vai aparecer por lá e fazer uma bela baguncinha. Devido à natureza de Mortal Kombat 1 ser uma sequência e reboot ao mesmo tempo, Geras tem seus golpes um pouco ampliados, mas a essência dele é a mesma, até porque é o mesmo personagem só refeito por Liu Kang. Geras, na minha opinião, sempre foi um personagem fascinante, só que muito mal aproveitado, assim como muitas coisas em Mortal Kombat 11. O fato de Geras estar com grande autonomia para observar a ampulheta é extremamente interessante, especialmente porque Liu Kang diz que faz eras desde a última vez que ele viu Geras. E não podemos deixar de pontuar novamente o que Ed Boon tinha dito sobre Liu Kang ter criado um Big Bang e criado a nova realidade. Mas agora, como vemos, ele fez isso através da ampulheta. E o mais incrível de tudo é o fato de ele ser capaz de sobreviver ao vácuo do espaço e ainda poder transportar seres para lá, e até mesmo criar um buraco negro mágico para o espaço sideral de algum reino. E esse buraco negro suga o inimigo até que não sobre mais nada. Uma habilidade extremamente ambiciosa. Liu Kang está mostrando cada vez mais poderes insanos, e Geras também não decepcionou nada. O fato é que Geras vai ter um papel diferente, pois ele é o guardião da ampulheta agora, e não só um capanga, ele é, de fato, um aliado de Liu Kang. Possivelmente ele vai descobrir quem é o vilão, e esse vilão vai ser poderoso demais para ele sozinho, e Liu Kang e sua turma de campeões vão ter que se juntar para derrotá-lo. Seria um roteiro meio genérico, mas eficaz. E sinceramente, além do grande ser, Shao Kahn com poder de Blaze,
Shujinko no talo e outros personagens, não existem muitos seres capazes de bater de frente com Liu Kang em todo o multiverso e linhas do tempo. Mas e vocês? O que acham de Geras? Na minha opinião, podemos dizer que ele é, no mínimo, absurdo. Não acham? Muito obrigado a todos por assistir o vídeo e não esqueça de se inscrever e curtir se você gostou. E um muito obrigado a todos os membros do canal. E um agradecimento mais que especial aos membros Vitor Santos, Zero Espada, Muka, Sunning Play e Dani. E eu vou ficando por aqui, espero que todos estejam bem e até mais.